sempre gostei de política, a verdade é essa, sempre gostei de política. Tive uma exposição maior, assim, na sociedade, não em política, mas na parte de associativismo de bairro, depois da Constituição Federal, quando isso ficou mais forte, né? Quando a sociedade começou a se organizar, e fundei algumas associações de moradores na Zona Sul, presidi uma delas, onde eu moro há 50 anos, e participei do planejamento estratégico da cidade do Rio de Janeiro, como representante da Zona Sul, vou ser presidente da Associação de Moradores do Alto Maitá na época. Isso foi me mostrando como a cidade, como é que funciona as decisões que traçam o futuro da cidade, né? Tanto a minha vivência profissional na prefeitura, como essa minha formação multidisciplinar e essa minha participação em associações de bairro, né? Na verdade, eu percebi em determinado momento que, apesar de eu ter toda aquela informação, aquele patrimônio técnico ali acumulado ao longo do tempo, e tendo alguma representatividade pequena, né, na Associação de Moradores, eu não via canais institucionais para participar mais nas decisões de política pública, né? Tudo se resumia muito a quem tem o mandato, a quem representa através do mandato eletivo, seja no executivo, seja no legislativo. Você podia levar soluções técnicas interessantes, porque quem mais conhece a cidade é quem mora, né, naquele bairro, quem mais conhece o bairro é o morador do bairro, não é a prefeitura, que às vezes toma decisões no gabinete sem estar com as informações lá da ponta. Mesmo assim, isso não chegava no executivo, né? A gente percebeu, eu nunca trabalhei sozinho, sempre tive um grupo, por exemplo, o meu chefe de gabinete, o Hélio, está comigo há muitos anos, a gente pensou muitas coisas juntos nesse sentido. A gente percebeu que era preciso não só participar de política de bairro, como a gente fazia, né? Política estudantil, como a gente já tinha feito, mas que talvez fosse o momento, já que percebíamos que para participar efetivamente de decisão em política pública, de transformação da cidade, era necessário ter mandato. Então a gente começamos a fazer uma participação maior no PSDB, política partidária, eu nunca tinha feito política partidária. Começamos a participar um pouco mais do PSDB, que foi o partido que escolhemos, né? E fizemos um projeto, um planejamento, um projeto político partidário para chegar a ter um mandato. E esse ano a gente conseguiu, já fui candidato antes, fiquei na suplência, né? Esse ano a gente conseguiu entrar e estamos tentando trazer toda essa vivência que eu tive ao longo dos anos para esses primeiros 8 meses aí de mandato. E está sendo muito legal porque a gente está mostrando que é possível fazer, entendeu? Então, a gente, logo na largada, aprovamos um projeto de lei em tempo recorde, nunca aconteceu isso na Câmara, um vereador de primeiro mandato, aprovar um projeto de lei de peso, como foi o combate eficaz à poluição sonora, que é uma lei, uma teoria que está sendo esperada aí pela população do Rio, uma lei que eu reputo bastante importante, porque o carioca estava desassistido, desamparado em relação à poluição sonora, perturbação ao sossego, e não que não existisse uma legislação do silêncio, né, como as pessoas chamam também, existe uma legislação penal que trata a perturbação ao sossego como contravenção, mas no Rio de Janeiro não havia uma legislação que estabelecesse como fiscalizar. Então, por isso, o Rio de Janeiro se tornou uma cidade do barulho. A gente tem, assim, batemos recordes em relação ao barulho. E essa legislação que eu fiz, eu simplesmente regulamentei uma lei federal, que está em vigor desde 2014, e na segunda-feira agora eu fui na primeira aula de capacitação da Guarda Municipal para usar decibelímetros no controle da perturbação ao sossego. A gente fez a primeira audiência sobre saneamento, isso já teve, não sei se vocês acompanharam isso já teve consequências, né? Estamos dando entrada no Ministério Público Federal, Estadual, na AGENES, no Tribunal de Contas, fazendo uma série de denúncias e questionamentos, que não é possível aceitar a falta de tratamento de esgoto que a gente tem na cidade do Rio de Janeiro,
crônica e ninguém faz nada, é uma coisa incrível, não há culpa de ninguém, ninguém é responsável. Alguém precisa fazer alguma coisa para organizar isso, para a gente poder cobrar de alguém que se reveja aí o saneamento da cidade. A outra audiência que nós fizemos foi em relação à mobilidade urbana, né? Também é uma lei federal que estabelece que o transporte intramunicipal é de responsabilidade da prefeitura. Ela pode delegar, mas ela não pode se omitir. E o que a gente viu ao longo dos 8 últimos anos, pelo menos, foi uma omissão completa da prefeitura em relação ao metrô. O que se viu até bem pouco tempo era o município se omitir também nas questões de segurança pública. Mais uma vez, lei federal 13022/2014 estabeleceu que os municípios em 2 anos regulamentassem as funções da Guarda Municipal, fizessem seus estatutos da Guarda Municipal em cada uma das cidades. O Rio de Janeiro não fez. O prefeito Eduardo Paes empurrou isso para frente. Então, o prefeito Marcelo Crivella, agora, quando entrou, já deu uma outra cara para a Guarda Municipal, já está tratando a Guarda como uma polícia comunitária. Então, a nossa próxima grande audiência vai ser sobre segurança, né? Como os municípios podem se integrar, cada um dentro da sua área, para colaborar em ações de segurança pública com o Estado e com a União. Olha, eu tive conhecimento com o William, nós nos encontramos numa reunião já há bastante tempo, ele disse que estava desenvolvendo esse aplicativo, acho que foi até a André Goveveira que sugeriu que ele me procurasse para conversar sobre isso, e ele disse, estou fazendo, estou preparando, queria que você acompanhasse. Então eu já sabia que existia, né? Mas eu não tinha visto pronto. Então foi uma surpresa muito bacana quando a gente soube do resultado, e aí eu fui conhecer ele. Acho que vem no momento correto. A Câmara de Vereadores, todo mundo sabe que não tem uma boa imagem perante a sociedade, nem a imprensa, né? Mas a Câmara de Vereadores tem alguma produção importante, né? E isso nunca é noticiado, né? A notícia ruim sempre dá mais, né, resultado, mais procura, desperta mais interesse do que as notícias boas. Então, quando você estimula que a Câmara tenha mais transparência, aparecem as notícias ruins, mas aparecem mais as boas também, não é? Então, eu acho que também passa a haver um maior interesse da instituição Câmara, né? Cada um dos vereadores se preocupar um pouco mais com isso, de tentar melhorar a sua imagem, melhorar a produção, porque, como eu estava falando, né, se ser transparente, se ser eficiente, não tem muito sentido. Então, o cara vai, para poder mostrar, e já que está mostrando, vai querer mostrar alguma coisa melhor. A aproximação da sociedade com a Câmara, ela aumenta muito a eficiência, porque, como eu estava te dizendo, quem conhece mais a cidade é quem usa a cidade no dia a dia. O vereador representa uma série de pessoas que usam a cidade, tem opiniões sobre a cidade importante, tem informações sobre a cidade importante, e que muitas vezes nem a prefeitura, o executivo, nem o legislativo aproveitam com a intensidade que deveria essas informações. Muitas vezes isso fica solto no ar, não há um canal institucional para se aproveitar toda essa informação, que acaba perdida, né? Quando você vai fazer um projeto de lei, tomar uma decisão, criar uma política pública, você se baseia em informações. Às vezes você manda fazer estudos para poder amparar uma decisão que você vai tomar. Muitas vezes, se você ouvisse as pessoas, né, as que estão lá usando a cidade, essas informações estão lá. É só uma questão de organizar as informações e criar um canal de comunicação. A transparência, eu vejo, é uma ferramenta, um princípio, é uma necessidade muito grande da Câmara para melhorar a sua imagem, para melhorar a eficiência da produção do seu trabalho e para criar essa aproximação da Câmara com a cidade. A Câmara já tem muitos obstáculos, a gente já está no Palácio Pedro Ernesto, né? Você chega aqui, tem aquelas escadarias que são já um obstáculo. Entra pela lateral, um lugar meio esquisito ali, aquela entrada lateral, né? As galerias são
os acessos difíceis, de escadinhas. Não é um lugar aberto, assim, não é um lugar que você se sinta com livre trânsito, né? Deveria ser, né? Então, se a gente puder usar ferramentas de tecnologia de informação para aumentar o nível de transparência e de intercomunicação na sociedade com a Câmara, acho que é um avanço muito importante. Eu acho que política sem participação do jovem tem a menor graça para começar. Você fazer política apenas para o momento que você está vivendo é desalentador. Você faz política para o momento e para frente, né? Quem mais vai usar o para frente no futuro, né? Quem são as pessoas mais jovens, né? E a gente está vivendo um momento que talvez tenha acontecido as maiores transformações do mundo, da sociedade, no menor espaço de tempo. Então, é uma transformação do mundo, da maneira de ver o mundo, dos comportamentos, de tecnologia, que as pessoas mais velhas, não são muito mais velhas, eu tenho 55 anos, eu tenho muito mais dificuldade de absorver tudo que está acontecendo no mundo, todas as transformações, do que as pessoas que são mais jovens. Do meu filho mais velho para o meu filho mais novo tem diferença, são 5, 6 anos. Começou a usar celular ainda teclando, o outro é touch. Então, isso por si só já faz diferença, entendeu? As cabeças são diferentes. Então, nós estamos vivendo, em pouquíssimo espaço de tempo, grandes transformações. É importantíssimo que as pessoas, os mais jovens, que já nascem sob aquele novo cenário, com novas tecnologias, novos comportamentos, possam ter espaço em política, porque a opinião deles, a maneira que eles têm de ver o mundo é diferente das pessoas um pouco mais velhas. Eles precisam ser contemplados, ouvidos, e tudo que se faz e que vai causar algum tipo de impacto na sociedade ou transformar a sociedade, ela tem que levar em consideração quem vai viver no momento adiante, no futuro. Quem vai viver no momento adiante do futuro é quem é mais jovem. No nosso gabinete, por exemplo, logo nos primeiros dias nós abrimos uma seleção na juventude PSDB para ter a juventude PSDB aqui. Então, a Thaís, depois se vocês quiserem conhecer a Thaís, não sei se ela já está aí. A Thaís, ela foi selecionada lá no PSDB, no processo seletivo que teve, e ela está estagiária aqui de política, né? Porque eu vejo a juventude participar dos partidos, participar de política, e rarissimamente tem oportunidade de vivenciar a política por dentro, né? São militantes, mas não tem, apesar de gostar de política, poucas vezes tem oportunidade de participar da política. Então nós abrimos aqui esse espaço, eles vão fazer rodízio, de tanto em tanto tempo vai sair o que está, vai entrar um novo, para o máximo de jovens do PSDB poderem ter uma vivência, uma experiência dentro de uma casa legislativa, né, que é importante. Eu não vejo nenhuma possibilidade de fazer política, de participar de política sem a participação dos jovens. Nas manifestações que aconteceram em 2014, fiz questão de convidar jovens para irem para cima dos caminhões. Existem registros fotográficos em que tinha jovens de todos os colégios percebendo o que estava acontecendo no país, naquelas grandes manifestações que aconteceram em Copacabana. Então, essa política, essa energia que o jovem tem, ela é indispensável, ela é fundamental como motor das grandes transformações da sociedade. É impossível você fazer grandes transformações sem ter a juventude junto.